Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras. Estamos dando início a mais um Conversa com o Analista. E dessa vez o assunto é o mercado de soja e eu converso com o analista de safras e mercado, o consultor Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Dylan? Olá a todos. Vamos lá, vamos falar desse mercado da soja aí, que está trazendo algumas oportunidades nos últimos dias, né, Dylan? Com um mercado um pouquinho mais firme, preços um pouco mais altos no mercado interno aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de convidar todos para entrar no site do Safras, safras.com.br, e se cadastrar para acompanhar na semana que vem a 7ª edição do Safras AgriWeek, onde os analistas e consultores de safras e mercado, nos dias 26, 27 e 28, vão apresentar os panoramas para as principais commodities agrícolas. Luiz Fernando estará lá, abrirá o Safras AgriWeek com a sua apresentação do mercado de soja. Um resumo do que ele vai apresentar lá, a gente já antecipa aqui. Luiz Fernando, em primeiro lugar, falando então dessa situação no mercado de Chicago. Chicago, que apesar do cenário fundamental ainda ser negativo para os preços, vem reagindo. O que explica essa reação das cotações, essa reação recente das cotações em Chicago, Luiz? Pois é, Dylan, a gente tem essa valorização recente, ela vem de alguns dias, tá? Faz umas 2 semanas aí, mais ou menos, desde o início de março, né? Talvez final de fevereiro, aí o mercado deu uma reagida. Eu acho que o primeiro ponto foi em cima de questões técnicas, porque o mercado tinha perdido muito valor, né, desde o início do ano. Foram 2 meses, praticamente, aí, os meses de janeiro e fevereiro inteiros, de desvalorização. O mercado bateu num fundo aí que não batia desde 2020, em Chicago. Então, uma desvalorização tão grande assim, naturalmente, sempre abre espaço para correções, né? A gente sabe que os fundos estão bem mais vendidos, né? Uma coisa que não aconteceu há um bom tempo em Chicago, mas eles não perdem a oportunidade, né? De, tecnicamente, quando o mercado dá sinais, voltar a ajustar posições, voltar a entrar no lado comprador. Eu acho que ainda não dá para dizer que o mercado inverteu, eu acho que não é o caso, tá? Eu acho que, como eu falei, o primeiro ponto é esse ponto de correção técnica que o mercado acabou dando essa oportunidade dos fundos voltarem a se posicionar um pouquinho mais no lado comprado, né, ou diminuir um pouco sua exposição no lado vendido. Então, o primeiro ponto para mim, né, que explica esse movimento foi essa questão técnica. Por trás dessa questão técnica, obviamente, também tem alguns fundamentos. O mercado, de alguma forma, entendeu que os $11 lá que o mercado bateu ainda em fevereiro é um fundo importante de médio prazo, médio e longo prazo até. Então, isso abre a possibilidade, né, como eu falei, das correções técnicas, mas também o fundamento de que a safra sul-americana, de uma forma geral, já foi bem precificada. Tá? Isso inclui as perdas no Brasil, inclui essa safra provavelmente cheia na Argentina, que a gente está trabalhando. Então, frente a essa possibilidade de uma produção maior na América do Sul, o mercado já tinha precificado isso próximo de 11, 11,50. Então, algum fundamento é esse, é o esgotamento dessa precificação, digamos assim. Tá? Aliado a isso, tem também, querendo ou não, alguns momentos de especulação climática, né? Na Argentina, a gente teve, em alguns momentos, um clima um pouquinho mais seco, a Bolsa de Rosário acabou cortando projeção, depois voltou a aumentar, mostrando que as condições continuam muito boas por lá. E mais recentemente, aí já chegando nas sessões dessa última semana, né, a gente coloca um pouco do temporal que teve recentemente lá na Argentina, querendo ou não, isso traz alguma preocupação, embora as notícias que a gente traz de lá, né, Dylan, inclusive dos nossos analistas em Buenos Aires, nos mostram que, apesar de ter sido uma chuva realmente bem, bem importante, né, um temporal bem amplo até na zona núcleo, não atingiu as lavouras a ponto de derrubar a produtividade, tá? Não chegou a trazer grandes estragos, digamos assim. Obviamente que a gente tem que ver um pouquinho mais no decorrer dos próximos dias como é que foi o resultado de fato, né? Mas a princípio não trouxe. Então tem um pouquinho disso nas sessões dessa semana, mas também, principalmente ontem, né, na quarta-feira, né, pós a divulgação da ata do Fed,
o do pronunciamento do Fed, né, com relação à taxa de juros americana, o que eles estão vendo para a economia americana, o mercado, a partir desses dados, né, divulgados, que subiu mais forte, né, ele engatou uma valorização um pouco mais forte, exatamente porque dados que indicam uma melhora na economia americana abrem a possibilidade da gente não ter uma queda de juros tão cedo lá, embora o mercado continue acreditando que ainda esse ano a gente vai ter, e de alguma forma isso enfraquece o dólar, digamos assim, né? O dólar fica mais barato e isso de alguma forma é um ponto positivo para a exportação americana, né? Aumenta a competitividade dos produtos americanos porque o dólar mais forte acaba facilitando exportações de países competidores, como no caso do Brasil. Então, esse enfraquecimento do dólar, de uma forma geral, tende a ser positiva para as exportações americanas. Então, o mercado precificou isso com uma possível maior demanda pela soja americana nos próximos meses. Falando ainda de Chicago, Luiz, o que a gente vê um pouco de atenção já nessa semana é para o relatório de intenção de plantio do Departamento de Agricultura norte-americano, que vai ser divulgado no dia 28, esse tradicional relatório, que é a primeira indicação oficial dos Estados Unidos sobre o que vai fazer na próxima temporada. O que o USDA deve indicar? Há já algum sentimento no mercado? Vai plantar mais soja? Ou como é que estão os produtores nos Estados Unidos nesse momento? Então, Dylan, esse é o grande ponto de atenção daqui para frente, né? Esse relatório de final de março, né, o relatório de intenção de plantio, ele costuma ser um divisor de águas, digamos assim, ou o divisor das atenções, né? As atenções ainda estão centralizadas na América do Sul, Brasil, Argentina, de alguma forma, mas isso está migrando, né? E eu acho que o relatório de área plantada, o relatório de intenção de plantio, é um ponto de corte aí. A partir desse relatório, o mercado migra suas atenções para a nova safra norte-americana que começa a ser plantada em meados de abril. E a tendência, né, desse relatório é confirmar uma área de soja maior nos Estados Unidos nessa temporada. A gente lembra que no ano passado a gente teve um corte importante na área, aumentou a área de milho, cortou a área de soja. Isso abriu possibilidade, né, da gente ter uma produção menor lá nos Estados Unidos, o que se confirmou, até porque a gente teve alguns problemas climáticos. Isso de alguma forma ajudou um pouquinho Chicago. Mas nessa temporada, se usa confirmar essa tendência de aumentar a área de soja e diminuir a área de milho, a gente vai abrir de novo uma possibilidade de ter uma safra recorde nos Estados Unidos. Obviamente vai depender de questões climáticas, mas é uma primeira base, digamos assim, que há uma possibilidade de safra recorde se usa confirmar esses números que a gente está trabalhando hoje, ou está prevendo hoje, né? Que é uma área de 87,5 milhões de acres, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, não vai mudar tanta coisa, né? Eu acho que seria uma surpresa se o USA não subisse aí pelo menos 2 milhões de acres na área, mas a gente está esperando 4 milhões, né? Então, esse relatório realmente é um relatório muito importante e tende a ser negativo para Chicago, né? Em se confirmando um aumento de área, a tendência é Chicago, os contratos futuros de Chicago voltarem a perder força, porque naturalmente, como eu falei, abre a possibilidade de uma safra maior nos Estados Unidos, aumento de oferta e tudo aquilo que vem junto com isso, que normalmente é uma pressão aí negativa em Chicago. E só para finalizar, Dina, com relação a isso, por que o USDA tende a indicar esse aumento de área? Se a gente olhar para preço de milho e soja, os preços do milho, se a gente pegar 12 meses para cá, ou um período até um pouco maior, caíram muito mais que preço de soja. Dependendo do período que a gente pegar, a gente tem preço de milho que se desvalorizou 25%, 30%, enquanto soja foi 15%, 20%. E essa diferença, na hora que o produtor faz a conta dele lá, o produtor americano, isso pesa na decisão, né? E ele faz aquela relação de troca, soja-milho, o que vale mais, o custo é maior e tal, e aí faz essa relação e acaba optando por uma ou por outra. Então, hoje está pendendo mais ou seja, é melhor, teoricamente, para o produtor americano apostar mais em soja do que em milho, né? Por essa relação entre soja e milho. Então, é isso que embasa o nosso sentimento de uma área maior de soja na próxima safra norte-americana. Bom, Luiz, além da reação, dessa recente reação em Chicago, a gente nos últimos dias trabalhou também com um dólar um pouco mais valorizado frente ao real, chegou a superar a casa de cinco reais o dólar, e também os prêmios melhoraram um pouco nos portos em algum período dessas últimas semanas. O produtor, ele aproveitou esse momento, voltou a negociar no mercado interno. Como se comportou o mercado brasileiro diante desse quadro?
Sim, principalmente quando a gente teve sessões positivas em Chicago, como as últimas, né? O produtor apareceu muito mais no mercado. Na sessão de ontem, a gente viu vários negócios sendo efetuados aí nas principais praças do país. Estão falando aí de pelo menos 1 milhão de toneladas sendo movimentadas aí em nível Brasil, né? Mercado interno. Então, é um nível importante, é um volume bastante importante, que há um bom tempo a gente não via essa negociação. Lembrando que o produtor está atrasado na negociação, segurou muito a soja, está bem atrasado frente à média, né? Que já deveria estar mais ou menos em 50, ele está com 36 mais ou menos negociados no Brasil aí em nível nacional. Mas ele está começando a aproveitar mais, Dylan. Ele está percebendo que essas oportunidades elas podem ser raras no primeiro semestre e é o que a gente está enxergando, né? A gente entende que dentro desse ambiente que continua sendo negativo, principalmente no primeiro semestre, com relação à entrada da safra brasileira, principalmente, ele tem que começar a aproveitar essas oportunidades que o mercado traz. Né? Então, o mercado subiu R$ 5, R$ 6, R$ 10, dependendo da praça, nas últimas semanas. Isso é uma oportunidade, o produtor tem que aproveitar e está aproveitando, está começando a aproveitar mais isso. E eu acho importante ele continuar de olho aí, continuar aproveitando. Como eu falei, né? A gente falou recentemente, a tendência é de Chicago voltar a sentir uma pressão caso o USDA confirme uma área de soja maior nos Estados Unidos. E, obviamente, que lá para o segundo semestre a gente vai ter toda a questão ainda de clima nos Estados Unidos para confirmar tamanho de safra e tal, mas nesse primeiro momento a tendência tende a ser negativa porque uma área maior abre a possibilidade de uma produção maior. Então, é importante o produtor continuar aproveitando aí, principalmente os que têm necessidade de venda no primeiro semestre, porque eu acho que lá no segundo semestre, quem conseguir segurar, levar um pouco mais de soja e quiser comprar um risco, a gente pode ter, pelo menos internamente falando, um ambiente melhor. Tá? Apesar de Chicago, apesar de câmbio, internamente, pelos problemas de produção no Brasil, a gente deve ter um prêmio melhor no Brasil nos últimos meses do ano, e isso pode acabar compensando alguma perda em Chicago, ou até um câmbio mais fraco, e acabar trazendo um preço um pouquinho melhor aí para o produtor brasileiro. Agradeço então ao Luiz Fernando Gutierrez Roque, analista de safras e mercado, pelas informações sobre o mercado, mercado interno e também sobre o mercado de Chicago. E também reforço o convite sobre a nossa 7ª edição do Safras Agri Week, que vai ser iniciado na terça-feira, dia 26, justamente com a minha moderação e com a palestra do Luiz Fernando Gutierrez Roque sobre as informações do mercado, um pouco mais do que ele falou aqui, e também antecipando o que o mercado projeta para 2024. No segundo dia, reforçando, será o dia do mercado de carnes e de milho, e também dos nossos analistas de Buenos Aires, que farão um panorama sobre a situação das lavouras de soja e milho naquele país, essencial para o planejamento da safra brasileira. E no terceiro dia, meu colega, o Alessandro Carvalho, vai moderar sobre soft commodities, café, açúcar, etanol e também uma novidade, mercado de biodiesel, que será também, teremos uma apresentação e, mais do que isso, importantes informações sobre o mercado do clima com Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro da Rural Clima. Luiz, te agradeço e te espero novamente na terça-feira, dia 26, para a gente abrir o Safras Agri Week. Obrigado, Dylan, sempre um prazer, e espero todo mundo lá no dia 26 na abertura do 7º Safras Agri Week. Um abraço.